Bom dia, igreja. Bom dia. Eu sou a Dani Fontana e, mais uma vez, o Ministério de Mulheres foi desafiado a trazer uma palavra sobre maternidade à luz da Bíblia, num dia tão especial como o de hoje, que é o Dia das Mães. E me incumbiram dessa missão e eu estou muito feliz e honrada por isso. Só que dessa vez eu não vim sozinha e nem acompanhada do Bruno ou das minhas amigas. Eu trouxe meus filhos para estarem dividindo essa mensagem na manhã de hoje. Esse é o Pedro, meu filho mais velho, e esse é o Felipe, o mais novo. E espero que vocês gostem do que a gente trouxe como reflexão, porque para nós já foi muito legal. Então, a gente em casa preparando o que cada um ia falar, como é que a gente ia dividir esse momento, foi tão edificante que para mim já valeu super a pena e eu espero que vocês gostem. Amém? Na semana passada, Ibaviva iniciou uma nova série aqui, chamada Redenção da Família. E o Caleb trouxe uma palavra muito, muito especial em cima do texto de Josué, número 24, capítulo 24, desafiando a gente enquanto família. Não sei se vocês lembram, ele falou sobre a família Doriana. E ele começou dizendo a importância de uma família espiritualmente saudável na propagação do Evangelho para fora de casa e também, principalmente, para dentro de casa, para as futuras gerações. E ele acabou dando um spoiler um pouquinho do que a gente ia falar aqui nessa manhã, citando o texto de Deuteronômio capítulo 6, dizendo como é que a gente pode entender o papel da mãe. Vou falar especificamente para as mães, mas vocês pais podem vestir a carapuça. Como é que a gente pode entender o papel das mães na fé dos nossos filhos? De modo que não haja como houve quando Josué morreu e se levantou uma geração que não conhecia Deus e nem os seus feitos. Então, como é que eu posso ser efetiva na vida dos meus filhos para que esse tipo de coisa não aconteça? Falando de maternidade, quando a gente traz uma vida ao mundo, a gente recebe uma grande bênção, é uma herança do Senhor, um presente maravilhoso. E junto com o bebê que a gente recebe, vem o quê? Uma responsabilidade enorme. Educar uma criança, educar um filho num mundo como o de hoje não é fácil. A verdade, eu acho que nunca foi, mas hoje está mais difícil. E a gente percebe que tem muita gente adiando cada vez mais e mais essa tarefa e às vezes desistindo dela, tipo, não vai dar certo, eu não vou dar conta, não é bom. E isso é muito triste, porque sim, é muito bom a gente poder ver os nossos filhos crescendo, ver os nossos filhos se desenvolvendo e andando nos caminhos do Senhor. Mas para isso a gente tem que também fazer a nossa parte e é sobre isso que nós vamos falar nessa manhã. A gente crê que nunca é demais falar sobre esse assunto. Qual é o meu papel na fé dos meus filhos? Como educar os meus filhos? E para falar sobre isso, eu quero primeiro falar uma coisa com vocês. Quando a gente fala sobre maternidade, mais especificamente sobre esse papel da mãe, a gente tem que levar em conta as fases da maternidade. Por quê? Porque a maternidade é feita em fases. Mãe é mãe em qualquer fase da vida dos nossos filhos. Quando o neném nasce, na verdade, ainda quando ele está dentro da barriga, você já se tornou uma mãe e aí você já está diretamente trabalhando nele para o resto da vida, em qualquer fase. Mas o papel que você exerce na vida dele muda de acordo com a fase em que ele está. Percebe? Como é que a gente vai falar? Então, quando eu falo sobre as fases da maternidade, eu vou considerar com vocês 5 fases. A fase do bebê, a fase da criança, a fase do adolescente, a fase do adulto morando dentro de casa e a fase do adulto morando fora de casa. São fases diferentes da vida deles. A fase primeira, a fase do bebê, que vai até mais ou menos uns 12 meses, um pouco antes, é uma fase onde a gente diz que a gente precisa só cuidar. Você não precisa educar um bebê, você cuida dele. Você coloca ele para dormir, você troca a fralda, você amamenta, você dá banho, você troca de roupa, você nina. Essa é uma fase bastante simples, só que não. Porque é uma fase de muita atividade. A gente fica muito cansado. Quem passou... Todas que são mães já passaram por essa fase. Quem está passando por essa deve estar arrepiando agora. Privação de sono, a gente tem que se adaptar ao bebê, a gente não sabe como o negócio funciona, a gente acha que a gente vai fazer alguma coisa errada. Então, é uma fase que dá muita adaptação e muito aprendizado. Mas não temos que fazer nada senão cuidar dos bebês.
e orar. Agora um parênteses para o orar. O orar é sempre, desde sempre e para sempre. Antes, durante e depois da maternidade, a gente está sempre orando pelos nossos filhos, com quem eles vão casar, o que eles vão fazer, aonde eles vão andar, quem são os amigos dele, enfim, pela saúde, pela fé e por tudo mais. Então, o orar, ele permeia todas as fases da maternidade. Então, passando a fase do bebê, a gente tem a fase da criança e do adolescente, as próximas duas fases, a infância e a adolescência. Essas fases trazem os nossos maiores desafios e também as nossas maiores oportunidades. Essas fases, gente, infância e adolescência são fases de ouro na vida de uma mãe e na vida de um pai. Não desperdice essas fases. Muita coisa acontece na mente de uma pessoa e no coração de uma pessoa, nas emoções que formam, que moldam o adulto que essa pessoa vai ser. As experiências que elas têm, o ambiente em que elas vivem, a educação, o apoio ou não, tudo isso forma crenças na cabeça das pessoas. Então é importante que a gente saiba aproveitar essa fase. Ali as pessoas começam a entender como elas funcionam, como os outros funcionam, como o mundo funciona. Pensa em uma fase importante, essas duas, infância e adolescência. Depois a gente tem uma fase que é do adulto dentro de casa. Essa é a fase na qual eu me encontro hoje. Eu tenho um filho de 24, um filho de 22. Eles não são mais adolescentes, mas eles estão dentro da minha casa. E aí, como é que eu lido com essa fase onde eu ainda sou autoridade sobre eles, mas ainda tem alguns limites? É uma fase bem delicada, porque algumas coisas eu ainda posso exigir dos meus filhos. Outras escolhas que eles tomam na vida, eu vou ter que entender se essas escolhas forem diferentes das minhas, mas com cuidado, porque eu ainda sou autoridade sobre eles, e eles moram dentro da minha casa, e algumas coisas eu ainda exijo. É uma dança bem delicada essa daqui, e a gente precisa aprender como lida com eles nessa fase, é diferente também. Fase do adulto fase do adulto casado ou fora de casa. E quando eu falo adulto morando fora de casa, é independente, autônomo. Aquele menino que você paga as contas dele na faculdade, ali na cidade do lado, ele ainda é como se fosse o adulto morando dentro da tua casa. Ele te deve todas você ainda pode exigir muitas coisas dele. Quando ele vai morar fora de casa, casado ou não, casado nem se fala. Casado, deixa seu pai e tua mãe, você não manda mais nos seus filhos depois que eles casaram. Mas quando eles também vão morar totalmente autônomos fora de casa, é como se fosse essa situação. Qual é o meu papel, então, nesse lugar, quando eles já estão fora de casa, completamente independentes? Aconselhar e orar. Você não manda mais, você dá um conselho. Ele pode dizer que quer seguir ou não, mas você tem esse papel de aconselhar e orar. Por que é importante a gente entender as fases que os nossos filhos estão? Para a gente não errar no processo de desenvolver esse papel da maternidade. Porque o que é pertinente e o que é importante para uma determinada fase não necessariamente é para outra. Como a gente lida com meu filho adolescente é de um jeito, como eu lido com meu filho casado é de outro, quando eu lido com meu filho criança é de outro. Então é importante que a gente entenda que são momentos diferentes. Então a gente está ali, tá? Ok, Dani, então a gente tem as fases dos nossos filhos, eu preciso educar, eu preciso ensinar, eu preciso instruir. O quê? O que eu ensino para eles? Como que eu ensino aos meus filhos? A gente tem visto pais e mães procurando orientação, porque realmente não é fácil, e às vezes a gente se perde um pouco nesse lugar, porque a gente vai procurar orientação, a gente apela, sabe quando a gente começa a ver tudo que é sobre o assunto? Sei lá, se seu filho está passando por algum problema, você começa a ler podcast, a ver live, a ler livros, e às vezes, não sempre, tá? Às vezes tem muito material bom nesse lugar, mas às vezes a gente pega pessoas que têm um método meio duvidoso de educar, ou então uma fé muito diferente da nossa, e a gente acaba errando nisso daí. Então, uma maneira de ser bem precisa e não errar nesse processo é escolhendo a palavra de Deus. Porque se nós somos cristãos e a gente precisa de orientação para o que e como educar nossos filhos, a palavra de Deus é um manual suficiente e completo para essa tarefa. Tá? Sendo assim,
eu vou convidar você a abrir a tua Bíblia e a gente vai ler o texto de Deuteronômio, capítulo 6. Eu vou ler dos versos 1 ao 9. Deuteronômio, capítulo 6, dos versos 1 ao 9. A gente está bem familiarizado com esse texto, eu creio as pessoas que estiveram aqui nos últimos dias das mães, a gente já falou sobre eles, o Caleb falou sobre ele semana passada, mas é o texto aonde? Moisés, eu vou dar só um panorama aqui, Moisés tirou o povo do Egito e veio caminhando com este povo, levando eles para Canaã, que era a terra prometida por Deus para eles. Ele caminhou durante algum tempo com eles, ensinou o povo sobre Deus, cuidou, orientou, e agora chegou o momento de eles entrarem na terra prometida, só que como a gente sabe, Moisés não ia junto. Então agora era o momento de eles sozinhos tomarem posse da terra prometida e colocarem em prática tudo aquilo que Moisés ensinou, certo? Então quando Moisés fala esse texto bem na porta ali da terra, ele queria ter certeza de que eles estavam sabendo o que eles iam fazer lá dentro. Moisés queria reforçar para eles as lições. Gente, se isso não é o que toda mãe quer, eu não sei o que é. Que a gente caminhe, que a gente ensine, que a gente instrua, em determinado momento a gente fala, só vão. Vão agora fazer tudo que vocês sabem sozinhos, porque vocês não precisam mais de mim para isso. Eu só estou aqui para aconselhar, caso vocês precisem de alguma coisa. É tipo assim, eu cuidei, eu ensinei, eu instruí, eu direcionei e agora eu enviei. E agora eles vão. Por conta própria. Para quê? Para seguir a vida, os propósitos de Deus para a sua vida. Parece aquele texto, aquela fala de Paulo, quando ele fala a Timóteo, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Ô, sensação boa que deve ser essa, né? Sonho. Enfim, vamos ler o texto aqui. Ah, não, eu trouxe o texto aqui. Vamos ler aqui, ó. Capítulo 6, versículo 1, vai estar projetado aí para vocês. Esta é a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que eu lhes ensinasse, para que vocês os cumpram na terra para a qual estão indo para dela tomar posse. Desse modo vocês, seus filhos e seus netos, temerão ao Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos que eu lhes ordeno todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Ouça e obedeça, ó Israel, assim tudo lhe irá bem e você será muito numeroso numa terra onde manam leite e mel, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas e em seus portões. Moisés instruiu o povo para seguir os decretos e as ordenanças que ele ensinou ao longo do caminho. Prestem atenção em tudo que eu ensinei para vocês. Amarre, escreve na testa, põe em tudo que é lugar. Pratique isso. E ele fez isso para que, ao chegarem nessa nova terra que ele estava entrando, tanto ele quanto as futuras gerações, que são os seus filhos e os seus netos, pudessem amar a Deus e obedecer aos seus mandamentos. Esse era o alvo. Amar a Deus e obedecer aos seus mandamentos. Lá o texto sai, seus decretos. E esse deve ser o objetivo principal nas nossas vidas, na educação dos nossos filhos. Que é o quê? Ensinar os nossos filhos a amar a Deus. Porque a obediência é uma consequência. O teste do amor é a obediência. Quem ama, obedece. E não é uma obediência legalista ou uma obediência vazia. É uma obediência que é baseada no amor. O Felipe vai falar mais sobre isso na hora que ele vier falar com vocês aqui. Mas da maneira como está estruturado esse texto de Deuteronômio, ele traz no verso 4. O Senhor é o único Deus. Depois no 5:6 ele fala, ame o Senhor, o seu Deus. E do 7 em diante ele fala, ensine isso aos seus filhos. Essa é a estrutura do texto. Esse primeiro pedaço, o Senhor, primeiro destaque que eu dei para vocês. O Senhor é o único Deus. Versículo 4. Ouça, ó Israel. O Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor.
sobre essa verdade de que Deus é o único Deus. O Caleb falou muito bem na semana passada, quando ele falou sobre os falsos deuses que invadem as nossas casas. Não são como os deuses que Israel cultuava às vezes, que eram estátuas com rituais e tudo mais, mas são deuses um pouco mais internos, invisíveis, como a ganância, o dinheiro, o poder, vaidade e essas coisas. Infelizmente, muitas casas hoje vivem essa realidade. Deus não é o centro da casa dessas pessoas. A carreira é, o dinheiro é, a beleza, a saúde ou a vaidade é. Não o Senhor, o seu Deus, como o principal e o único Deus naquela casa. Mas sobre esse ponto eu não vou entrar muito, porque o Caleb falou muito bem sobre isso semana passada. Se você não assistiu, convido você a entrar no YouTube e ver sobre falsos deuses. Ali até indicou um livro para nós sobre isso. Mas o Senhor é o único Deus. Ele é exclusivo, incomparável, inigualável, superior a todas as coisas. Assim é o nosso Deus, e isso deve ser verdade na nossa casa. E então passa para o segundo momento, onde ele fala que a gente deve amar ao Senhor, o seu Deus, ter os mandamentos dele no nosso coração e ensinar isso aos nossos filhos. O Senhor merece então toda a minha devoção e todo o meu amor. Ame o Senhor, o seu Deus, verso 5, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. No Novo Testamento, quando Jesus estava com seus discípulos, está no Evangelho de Mateus capítulo 22, um dos discípulos perguntou: Senhor, qual é o maior mandamento da lei? E aí no verso 37 respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e o maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Essa é a fala de Jesus no Novo Testamento, repetindo essa que Moisés estava falando aqui: ame a Deus e ame o seu próximo. Então, se a gente pudesse resumir a lição que a gente tem que ensinar para os nossos filhos, seria: ame. Ame. Mas como é que a gente ensina alguém a amar? Será que a gente consegue? Será que a gente tem como fazer uma pessoa amar alguém, amar outra pessoa? Como é que eu acendo no coração de alguém uma paixão por algo? Você já conversou com alguém que é apaixonado por alguma coisa? Pode ser um hobby, uma profissão ou uma pessoa, não sei. Vamos pegar aqui a pescaria como exemplo. Alguém que é apaixonado por pesca. Você senta com essa pessoa, você vai conversar com ela sobre pesca. Os olhos dela começam a brilhar. Daí ela começa a falar com você com tanto entusiasmo, com tanta empolgação. Ela é tão sincera naquilo que ela fala. Ela descreve para você sensações. Ela descreve para você as experiências que ela teve. Ela descreve as emoções. Ela te explica como é que faz. Ela te explica o que você não pode fazer. Ela te explica por que você faz. Ela fala tudo com muito respeito por aquilo. É tudo falado com tanta paixão, com todo amor, que você sai dali e você quer ser pescador. Você fala: gente, isso aí é a melhor coisa da vida. Pescar é maravilhoso. Verdade ou mentira? E pode se pôr qualquer coisa aí. Pesca não me pegaria, que eu tenho horror de pesca. Mas quando você conversa com uma pessoa assim, você olha e fala: vou até pescar, gente, porque isso aí deve ser muito bom. Uma pessoa que gosta de cozinhar, uma pessoa que gosta de um cantor, vai começar a falar das músicas dele, enfim. Não estou falando sobre pesca, mas estou falando sobre amar a Deus. Se você quer ensinar o teu filho a amar a Deus, o primeiro passo é: você deve amar a Deus. E amar ao próximo como a si mesmo. Se você amar a Deus com toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento, isso vai exalar de você. É natural. Não de uma maneira religiosa, não de uma maneira fanática. Fanático, a gente tem horror de gente fanática. É diferente, é com respeito. Não de uma maneira chata, não de uma maneira como os fariseus faziam, mas de uma maneira natural. A vida de quem ama a Deus, ela é permeada por Deus. E por que é tão importante eu amar a Deus para ensinar o meu filho a amar a Deus? Por que eu não posso ensinar ele a amar pesca e não gostar disso? Porque o seu exemplo, o seu testemunho e a sua vida falam muito mais alto para os seus filhos do que o discurso que você dá para eles. Isso é fato, isso é batida, essa fala. Muitos pais colocam os seus filhos em tudo que é gospel.
mas eles mesmos não se envolvem no evangelho. Então eles pregam amor, eles pregam perdão, pregam serviço, o devocional, é importante meu filho fazer um discipulado. Coisas que a palavra nos ensina e que é bom mesmo, mas eles mesmos não vivem isso. Tem lares super tumultuados, briga, desrespeito, abusos de todas as formas, abusos verbais na maneira de falar, abuso psicológico, egoísmo, inveja, ganância, desonestidade, mentira, enfim, tantas coisas que a gente vê e estão vindo para a igreja, e estão falando da Bíblia. Não funciona. Não é assim que funciona. Você está se desgastando à toa. Tem que começar pelo começo, amando a Deus sobre todas as coisas. Daí você vai me dizer, não, Dani, eu amo a Deus. É isso? Então tá certo, então eu estou no caminho certo. Como é que a gente sabe se a gente realmente ama a Deus? Como é que eu demonstro o meu amor por Deus? Eu demonstro o meu amor por Deus de duas formas. Primeiro, guardando a sua palavra no meu coração. Verso 5 e verso 6 traz isso. As palavras que hoje lhe ordeno, guarda no teu coração. E eu demonstro meu amor por Deus transmitindo a palavra dele aos meus filhos. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças, e que essas palavras que hoje eu lhe ordeno estejam no seu coração. Os mandamentos de Deus deviam estar no coração dos pais. E essa ligação entre amor e guardar os mandamentos ou obedecer os mandamentos, a gente vê várias vezes na Bíblia. Várias vezes. Uma delas é bem famosa, que está no Evangelho de João, no Novo Testamento, capítulo 14, que diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então, será que eu amo a Deus? Eu amo. Eu falo, Senhor, eu te amo. Eu amo a Deus, eu leio a Bíblia, mas se eu não obedeço os mandamentos, eu não faço o que Ele pede. Daí a palavra diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então, depois que eu guardei os mandamentos de Deus, eu mesmo me apropriei deles, eu vou ensinar ele para os meus filhos. E essa responsabilidade de transmissão de fé de uma geração para outra, desde o princípio, foi dos pais. Deus deu essa em vários lugares, a gente vai ver no Antigo Testamento e no Novo Testamento também, que é uma tarefa dada aos pais. Os mandamentos deveriam ser primeiramente apropriados pelos pais e em seguida repassados para a próxima geração. Os filhos e os netos deveriam, por meio do exemplo e do ensino, aprender a temer o Senhor. É tarefa dada ao Senhor aos pais. E hoje a gente tem visto muita terceirização nisso daqui. Meu filho vai fazer um discipulado para aprender Bíblia. Meu filho vai lá para a igreja para aprender a parar de ser encapetado. Certo? A igreja vai fazer isso. Ou então, não, vamos tirar essa igreja. Gente, que absurdo a indústria do entretenimento. Eles não colocam boas coisas na cabeça dos nossos filhos. Gente, o governo está uma cartilha horrorosa, falando, sei lá, e a gente vai começando. Porque o governo, porque a indústria do entretenimento, porque a escola, porque a igreja, elas não ajudam. Deus não deu essa tarefa para elas. Essa tarefa é nossa. A gente precisa, nós, colocarmos a base. E quando ele chegar, papai, você não sabe o que eu vi na escola. Vem cá, deixa eu te explicar o que é isso que você viu na escola. E a gente vai lá e conserta. Mas não adianta a gente ficar indignada quando a gente não faz o nosso papel dentro de casa. E eu não estou querendo defender aqui a imoralidade, a violência e tudo que é pregado por aí, mas é só para a gente entender que se a gente está colocando a nossa fé e a solução para os nossos problemas em relação à transmissão da fé nos nossos filhos, de que eles não vão ser cercados por nada, vão viver numa bolha e a igreja vai resolver nossos problemas, você está errado. Desde o princípio Deus fez diferente. Quando a gente lê em Gênesis 18, olha lá no comecinho, primeiro livro da Bíblia, Deus fala assim, pois eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que eu lhe havia prometido. Eu escolhi você para que você fale para os seus netos, você fale para os seus filhos, qual é a fé que eles têm que seguir. A expressão mais natural do meu amor por Deus e da palavra dele no meu coração é que eu vou influenciar os meus filhos com o meu amor e a minha vida alicerçada na Bíblia. Como a gente viu aquele negócio da pesca, a gente vai vivendo isso e isso vai contagiando as pessoas que estão ao nosso redor. Sendo assim, então,
terminando a minha parte, para a gente amar a Deus, primeiro a gente tem que conhecer a Deus. Porque a gente não ama aquilo que a gente não conhece. Por exemplo, novamente trazendo o exemplo da pesca aqui, quando a pessoa começa a te explicar, você está pela primeira vez entendendo como a coisa funciona, você está aprendendo sobre isso. Nesse caso, o pescador está te ensinando. Pode ser uma pessoa aqui na igreja, pode ser a leitura da própria Bíblia, mas se você não conhece a Deus, você não tem como amar a Deus, ou saber quem Ele é, ou o que quer que seja. E aí eu pergunto, quanto tempo, sinceramente, você gasta lendo a Bíblia? Eu acho tão engraçado isso, às vezes as pessoas falam, eu sou cristã, eu frequento a Bíblia há 10 anos. Ah, você sabe o que é um profeta? O que é um sacerdote? Você entende qual é o chamado de Abraão? Abraão? Quem é Abraão? Você fala, ok, tá muito no Antigo Testamento, deixa eu pôr mais para cá. E você vai tentando e a pessoa não sabe nada, não sabe quem foi Timóteo, quem são as pessoas. Só que você se diz cristão. Só que a gente está falando, gente, se fosse a Barça, acho que tem muita gente que não sabe o que é, mas existia um negócio que chamava Barça. E era assim, era uma enciclopédia com vários volumes. Ainda assim não ia ter desculpa, mas eu não estou falando da Barça, eu estou falando de um livro, olha o tamanho dele, esse livro aqui, ó. Você não lê. Você nem sabe qual é, porque ele tem uma história, tá? Apesar de ser um livro de teologia, ele tem uma história, ele tem começo, meio e fim, ele tem uma lógica. Você nem sabe onde se encaixam os personagens bíblicos da nossa história. Porque nós somos os gentios que a igreja esparramada pela dispersão alcançou, somos nós. A nossa história está aqui, principalmente em Atos. Falando da história da igreja. Atos? Atos conta o quê, gente? Quem escreveu? Do que se trata? Então eu fico muito indignada com isso, sabe? Às vezes as pessoas falam assim, eu sou cristão, mas eu só leio aqui, tipo assim, como é que eu leio a Bíblia? Eu faço assim, Deus mandou aqui um recado para mim, deixa eu ler. Não sabe nem o contexto, não sabe nada. É assim que a gente lê a Bíblia, daí fica difícil, né? Então, um desafio que eu faço a vocês é esse. Se você tem uma dificuldade de dizer, talvez eu precise amar mais a Deus para refletir isso na vida dos meus filhos, começando com o estudo da palavra, certo? Porque não tem como amar a Deus sem conhecer a Deus, e não tem conhecer a Deus sem estudar a palavra. Porque eu amo a Deus, eu estudo a palavra. E porque eu estudo a palavra, eu amo a Deus. É igual Tostines. Alguns também não vão saber, mas tinha um negócio aqui, é fresquinho porque vende mais porque é fresquinho. É um ciclo vicioso. Quanto mais você ama, mais você estuda. Quanto mais você estuda, mais você ama. E isso é sensacional para nós. Ok, está tudo muito bonito, Dani. E na prática? Na prática, como é que isso funciona? Como é que isso funcionou na tua casa? Como é que isso funcionou na tua vida? E aí eu vou entregar a palavra para os meus meninos aqui, começando com o Pedro aqui, para explicar como, tanto no papel da mãe, quanto no papel do filho, essa verdade pode acontecer. Trazendo um pouco para o contexto, né? Essas são as últimas palavras do apóstolo Paulo, da vida dele, que nós conhecemos. E ele está escrevendo para seu discípulo Timóteo. E é legal que logo no começo, né, versículo 5 do capítulo 1, ele já introduz, não trazendo à memória para Timóteo as experiências que eles viveram durante o ministério, as experiências que eles viveram juntos durante as dificuldades de implantações de novas igrejas, as bênçãos, as alegrias, não. Ele logo de cara exalta algo muito importante para a criação de Timóteo. A fé que foi transmitida para ele por quem? Por duas mães. A avó e a própria mãe dele. A avó Lloyd e a mãe Eunice. Que através delas, hoje, o Paulo, quando olha para Timóteo, ele não vê as experiências e o caráter construído através do que Paulo e Timóteo realizaram juntos. Ele vê a fé que ele enxerga, a mesma fé na mãe e na avó, transmitidas pela avó e pela mãe. Então, o primeiro contato que o seu filho tem com o evangelho, com a fé, é na família, é dentro de casa. E é legal que Paulo já fala que não é qualquer fé, né? Ele vê uma fé não fingida. Mas o que será que significa isso, né? O que significa ter uma fé não fingida? De um modo resumido, a fé é a certeza de que o nosso Deus, Jesus Cristo, ele veio até nós, morreu, ressuscitou, voltará e não tardará em voltar. E durante esse tempo no qual ele ainda não retorna,
a nossa missão aqui é expandir o reino de Deus, amando a Deus acima de tudo e ao nosso próximo. E fingir é fazer parecer real algo que não existe ou não é real. Então, o que significa, então, que Timóteo ter essa fé não fingida, né? Como, então, que Lloyd e Eunice conseguiram transmitir uma fé que é verdadeira para Timóteo? Que ao olhar para Timóteo, Paulo consegue ver que a fé que ele professa é algo verdadeiro, é algo sincero. O evangelho, ele não é uma doutrina só de fala, de palavra, de ensinamentos verbais, conversas. Ele é uma doutrina de vida. Ele precisa ser vivido. Então, isso quer dizer, na prática, que você pode ler a Bíblia para o seu filho, você pode colocar a música para ele ouvir cristã, você pode colocar The Chosen para ele começar a assistir, você pode fazer o que quiser, mas para que a sua fé não seja fingida, ele precisa enxergar na vida da mãe que as atitudes condizem com Deus quem ela acredita. Que as atitudes condizem com a fé que ela professa. Desse modo, uma fé não fingida. E como que é possível, né, demonstrar essa fé? Né? Porque falando assim parece ser algo muito simples, mas não é tão simples assim. É através do discipulado. O discipulado é a primeira base que hoje, olhando para trás, eu enxergo que foi muito trabalhado na minha vida através da minha mãe e do meu pai. E só trazendo um resumo aqui, o discipulado, ele é o quê? Um cristão maduro caminhando com um cristão imaturo com o objetivo final do quê? De alcançar a maturidade espiritual. Bom, como que, então, a gente alcança essa maturidade espiritual? Porque se o discipulado é uma base forte para você criar o seu filho de uma forma para ele, que ele queira ser totalmente dependente de Deus e viver uma vida de uma fé verdadeira com os propósitos para a qual Deus tem na vida dele, como que a gente atinge essa maturidade espiritual? O texto de Hebreus 5, 13 a 14, ele traz para a gente a seguinte fala: quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. No entanto, o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, se tornam aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Esse texto ele está narrando para a gente de uma forma muito rápida, em 3, 4 linhas, o quê? O crescimento de uma pessoa, qualquer pessoa. Quando você é criança, você precisa de ajuda, de auxílio para fazer tudo, até o básico da sobrevivência, que é comer. E aí ele vai narrando que a partir de uma certa coisa acontecendo, você atinge a maturidade, você vira adulto, apto a sobreviver por si mesmo, a tomar suas próprias decisões, a ter discernimento e não depende mais de outras pessoas para ficar te ajudando. Só que como então tem esse crescimento de criança para adulto? O texto sinaliza que a maturidade ela é atingida através do exercício constante, certo? Então, o ensino ao seu filho, ele vem com a prática, ele vem com o partilhar da vida. Assim como tudo hoje na nossa vida, se você for fazer uma receita, se você for aprender a pescar, você não vai conseguir ver um manual de instruções ou alguma coisa, você precisa ter experiência para você aprender realmente na prática como é isso. E não só fingir que sabe, certo? Então, o seu filho, por exemplo, ele só vai entender o que é a verdade, Deus é a verdade. Né? A gente ouve isso, vê embaixo de caminhão, essas coisas. Deus é a verdade. A gente só vai saber o que é isso, nossos filhos só vão saber o que significa isso se a verdade for algo que está presente na vida, no dia a dia da mãe. Ah, filho, você tem que escolher a mulher certa para casar, porque você precisa escolher a mulher virtuosa. O que é a mulher virtuosa? A gente só vai saber isso se a mulher virtuosa for o exemplo que a gente tem da nossa mãe. Uma mulher que ama a Deus, uma mulher que ama a Deus acima de tudo, ama a sua família e ama o próximo, e serve a Deus. Aquela mulher que ora, busca a sabedoria de Deus, busca ter Deus como o principal na vida para transmitir esse amor de Deus dentro de casa, para o próximo, no trabalho. Então, isso é o que faz
a gente atingir essa maturidade, né? O partilhar de experiências, o exercício constante. E nem sempre é fácil, né? Nem sempre é fácil a gente viver essa vida. Então, eu trouxe aqui, eu poderia citar vários exemplos na Bíblia de pais cujo o fraco discipulado ou a escorregada no discipulado trouxeram exemplos negativos para a vida dos seus filhos, nos quais refletiram em pecados cometidos pelos filhos. Poderia citar o clássico Adão e Eva, poderia citar Ló, Isaac, Rebeca com Esaú, mas eu queria trazer aqui para a gente a história de Abraão. Lembrar um pouco a história de Abraão. Abraão, né, que é considerado o pai da fé, o primeiro escolhido para ser o cabeça do povo escolhido de Deus, foi mandado por Deus através de uma promessa ir para uma terra prometida, aí aonde Deus deveria mandar ele ir. E durante essa viagem dele, ele passou por 2 lugares, Gerar e Egito. E o que aconteceu lá? As autoridades desses lugares chegaram para Abraão e perguntaram quem era essa mulher ao lado dele, Sara, que era esposa dele. Mas Abraão mentiu. Não, essa não é minha esposa, essa é minha irmã. 2 vezes Abraão fez isso. E se a gente começa a ler e continua lendo, né? Esse está no Gênesis capítulo 12. Se você continuar lendo e chegar lá no 26, você vai ver que Isaac, filho de Abraão, ao passar por Gerar, mesma cidade na qual Abraão foi questionado, ele também é questionado. Quem é essa mulher ao seu lado, Isaac? Era a mulher dele. O que Isaac fala? É minha irmã. Pecado. Exemplo de Abraão, no qual, por uma escorregada no discipulado, um exercício prático, né? Um exercício constante, ensinou para o seu filho a mentir para se safar de algo. Não confiou em Deus suficiente para contar a verdade, né? E quantas vezes a gente tem, e quantos exemplos práticos a gente tem disso, né? Por exemplo, quando recebe uma ligação, a mãe está em casa, posso falar com a mãe? Aí você olha para a mãe e está assim, estou dormindo. Fala que eu estou dormindo, fala que eu estou ocupado. Né? Exemplos práticos de mentira. Ou quando está numa loja e quebra um produto, põe lá, finge que nada aconteceu, vai embora. São exemplos onde o pecado, né, o mau exemplo, acaba ensinando a gente que um jeito que não é o certo de contornar, né? De contornar a situação. Então, o exercício prático. Para nós atingirmos a maturidade cristã, a gente precisa do exercício constante da prática, do discipulado, de olhar para as nossas mães e ver nelas o amor que elas têm por Deus sendo vivificados, sendo quase que palpáveis na vida dela, transbordando em todos os âmbitos, né? Não só dentro de casa, fora de casa, no relacionamento com o marido, no relacionamento com as amigas, no relacionamento do trabalho, qualquer lugar. O discipulado, ele é isso. E ele traz esse ensino e essa transmissão dessa fé que não é fingida. É uma fé que quando olham para o seu filho, olhar para o seu filho, vão lembrar da mãe. Pô, a mãe é assim. De um jeito bom. Transmitiu a fé. Transmitiu a fé que não é fingida. Mas óbvio que falando dessa forma, parece que a culpa dos nossos filhos, né? Nossos não, né? Dos seus filhos não serem cristãos maduros, está 100% ligado ao meu modo de viver. Em parte, sim. Em parte, o discipulado impacta muito, a gente viu aí o exemplo de Abraão, mas não só isso, o Bruno trouxe aqui, né, ele falou na apresentação de bebês, um ponto muito importante, o coração pecaminoso, a mancha do pecado que nasce conosco, cada um de nós, né? A Bíblia fala que todo mundo pecou, todos pecaram, então, o pecado, ele vem e ele faz a gente, esse discipulado, ser um pouco corrompido pela nossa própria natureza humana e vontade de pecar. Então, isso já me leva ao meu próximo ponto, porque o seu filho, por mais que você nunca pise na bola, o coração dele é pecaminoso. A vontade da natureza humana dele é seguir a própria vontade, é fazer o que não é do propósito de Deus e escolher as suas próprias ações sem considerar o que é realmente propósito de Deus para a vida dele. E por isso, o discipulado ele precisa andar junto com a disciplina.
Provérbios 19:18 diz o seguinte: discipline seus filhos enquanto há esperança. Do contrário, você destruirá a vida deles. Tá? A disciplina, ela é uma ordem de Deus para as mães, né? Ela vai muito além de um castigo, de uma briga, de uma bronca. No caso da minha casa lá, era da colher de pau, guardada na gaveta do banheiro já ali, para dar... Pensava 2 vezes antes de errar, né? Mas a disciplina, o versículo fala que ela é muito além disso. Ela é para trazer esperança para a vida do filho. Trazer esperança para a vida do seu filho. O amor de Deus, o amor a Deus é transmitido para o seu filho através da disciplina. O amor que a mãe tem por Deus é transmitido para o seu filho através da disciplina. A disciplina não fala sobre como o seu filho vai ficar irritado na hora que ele tomar a disciplina, ou como vai ficar chateadinho. Não, ela fala que se não houver disciplina, não é que a vida do seu filho vai ser pior, vai ser destruída. A Bíblia fala em destruição. E como pode o nosso Deus, um Deus que criou a vida, um Deus que é vida, ser a favor da destruição? Não é possível. O nosso Deus, ele é a favor da esperança, ele é a favor da vida. Então, por isso, a disciplina tem um papel muito importante na vida do nosso filho. Porém, é um Deus que é a favor da vida, não é a favor da destruição, mas abomina o pecado. Ele abomina o pecado. Então, o pecado, ele é algo que deve ser levado a sério. Então, como que a disciplina ela pode ter esse efeito na vida do meu filho, né? Porque, beleza, eu entendi que ela traz esperança, eu entendi que sem a disciplina, há destruição na vida do meu filho, e Deus não tolera o pecado. Mas como que a disciplina vai mostrar isso? Porque, na prática, é uma coisa que é ruim para todo mundo, né? Então, eu acho que eu sou uma pessoa com PhD para falar em disciplina, tá? Se você foi meu professor no GC, se você for meu professor na escola, se você for o Bruno ou o Renan, ou meus pais, a disciplina, vocês tinham um hobby me disciplinar, né? Mas então, eu olhando para trás hoje, através do que é disciplina e o papel que a disciplina teve na minha vida, eu consigo ver 2 atributos essenciais de quem Deus é e de como isso forma hoje o meu caráter para entender melhor quem Deus é, o propósito dele para a minha vida e o papel essencial que ele tem na minha vida hoje. Primeiro, é a justiça de Deus, claro. Hebreus 12:11 diz o seguinte: nenhuma disciplina é agradável no momento em que ela é aplicada. Ao contrário, ela é dolorosa. Mais tarde, porém, produz uma colheita de vida justa e de paz para os que assim são corrigidos. Através da disciplina é muito fácil enxergar a justiça de Deus, certo? O texto de Hebreu que a gente acabou de ler exemplifica isso de uma forma muito clara. Que a disciplina, ela não é algo gostosinho, né? Eba, vou ser disciplinado. Eba, fiquei de castigo. Fiquei sem videogame. Fiquei celular, sem sair com os amigos. A lista é grande. Ela não é algo gostoso, né? E ela é um ajuste de rota, né? Opa, meu filho pisou na bola, ele está indo para um caminho que não é o caminho dos propósitos de Deus. A gente precisa ajustar essa rota, né? A gente precisa fazer ele entender que não pode levar uma vida que ele não pode levar uma vida de pecado, porque o nosso Deus não tolera o pecado. E muito mais do que isso, a gente precisa fazer ele entender que o pecado leva à morte. O pecado leva à morte. Mas como vou ensinar meu filho isso? Porque quando ele conta uma mentira, quando ele desobedece, quando ele defrauda o sentimento de alguém, muitas das vezes ele se beneficia disso. Não é algo que ele vai fazer e vai morrer. Às vezes traz benefícios para a vida deles momentânea. E é o papel da disciplina ensinar que, isso daí não é verdade, filho. Essa coisa boa, fruto do pecado que você acabou de cometer, no futuro, quando Deus voltar, ou quando Jesus voltar, não vai ser coisa boa, vai ser morte eterna. Então, é o papel da disciplina ensinar isso. É papel da disciplina ensinar que quando a gente erra, existe um preço, e o preço é alto. Quando a gente escolhe não seguir o propósito de Deus, não seguir o que Deus quer para a nossa vida, o erro
o preço é alto, é a nossa vida. E é o papel da disciplina trazer esse senso de urgência e senso de que o pecado não é brincadeira. E é assim que a gente aprende, errando, sofrendo com a disciplina, mas com o intuito de que no futuro a gente tenha uma vida justa. Tim Keller diz, né, que justo é aquele que está correto diante de Deus. Não é aquele que não erra. É aquele que perante de Deus está correto. É quem entende o preço do pecado e tenta cada dia ser mais parecido com Deus. E entrando nessa parte, isso já me revela e já dá um pontapé inicial na segundo atributo sobre Deus que a disciplina mostra para a gente, que é a graça de Deus. Efésios 6,4 diz: pais, não irritem seus filhos. Amém, Jesus. Não irritem seus filhos. Antes, criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Efésios 6,4. A Bíblia ela nos dá um alerta sobre algo que as mães não devem fazer. Irritar os seus filhos, levarem seus filhos à ira. A Bíblia nos dá um alerta seríssimo aqui. E a forma mais comum de se irar seu filho é da disciplina aplicada de forma inadequada, de uma forma errada. A disciplina, quando se é aplicada sem relacionamento com Deus e sem o discipulado, ela promove a ira no seu filho. Quando você só aponta o erro do seu filho, mas você não está envolvida na vida do seu filho, se você não sabe o que seu filho assiste, você não sabe o que seu filho pensa, não faz as perguntas básicas, vai aonde? Vai com quem? Que horas volta? Que horas vai? Não está envolvida, não sabe de nada, aí só vê a hora que o filho pisa na bola e aponta o erro dele e aplica a disciplina sem o discipulado, e isso gera ira, porque você acaba só sendo uma mensageira de que Deus é justo, o que está certo, mas essa não é o principal atributo de Deus que vai salvar a vida do seu filho, que vai fazer ele ser totalmente apaixonado por Deus. Ele precisa entender a respeito do principal atributo de Deus. E quando a disciplina ela é aplicada, somada ao discipulado, ao relacionamento intencional com o seu filho, fica mais fácil para a gente entender que apesar do nosso erro, a nossa mãe ainda nos ama. E o fato de termos errado não afeta nada o amor que a mãe tem pelo filho. E o que é isso, senão um exemplo em menor escala da graça de Deus? Fica mais fácil de a gente entender a necessidade que nós temos da graça de Deus. Cristãos imaturos, quando recebem a disciplina aplicada da forma que Deus instrui, não se tornam justiceiros, eles se tornam agentes da graça de Deus. Como eu já falei antes, né, na minha adolescência, a disciplina era uma rotina. Eu era da pá virada, eu cometia muito erro, né? E quando a disciplina era aplicada, principalmente dentro de casa, eu gritava com meus pais, faltava com respeito, eu tinha alguns acessos de raiva, eu fazia tudo que um adolescente rebelde tem direito de fazer. Era eu. E uma das coisas que eu fazia sempre era responder minha mãe com falta de respeito, ferindo ela com palavras, com o meu comportamento, o meu jeito de falar, as minhas atitudes, feria ela de todos os modos possíveis que um adolescente rebelde, quando estava recebendo disciplina, se comportaria. E eu lembro de uma vez em específico, que após uma dessas nossas discussões, eu fiz lá o show que eu tinha que fazer lá dentro de casa, fiz meu show, e eu lembro de passar assim no quarto e ouvir minha mãe conversando com meu pai, minha mãe meio chorando de uma forma bem baixa assim, para eu não ouvir o que ela estava falando, e eu lembro dela dizer assim para o meu pai: eu acho que o Pedro não me ama. E eu lembro que isso me marcou muito, porque por mais que eu amasse minha mãe, era muito difícil, pelas minhas atitudes, eu mostrar para minha mãe o amor que eu tinha por ela. Não adiantava eu falar: mãe, eu te amo, mas eu acabei de, ferir você de 1 milhão de formas diferentes. Eu agia como alguém que não amava minha mãe mesmo, sabe? Por mais que eu sentisse esse amor dentro de mim.
E, no entanto, eu sei que por mais que eu recebesse essa disciplina e olhasse e agisse como uma pessoa que não amasse a minha mãe, nunca duvidei por um segundo do amor da minha mãe por mim. Em meio à disciplina, em meio aos meus erros, em meio às minhas bagunças. E hoje, olhando para trás, fica claríssimo para mim que esse é um exemplo da graça de Deus. Muitas vezes a gente age de acordo com o nosso coração pecaminoso e as nossas atitudes refletem pessoas que não amam a Deus. Por mais que a gente professe com a nossa boca, nossas atitudes refletem ao contrário. Mas, no entanto, assim como um amor de mãe, né? O amor dele por mim e por você é imutável. Então, a disciplina, ela é uma demonstração da graça de Deus. Em resumo, o papel da mãe na vida do seu filho são dois: discipular e disciplinar. Um depende do outro, são duas instruções de Deus para a criação dos filhos que são totalmente complementares. E para terminar minha parte, eu trouxe uma parte do livro que a gente leu para preparar um pouco, para preparar a gente para essa fala. E ele diz assim: discipular sem disciplina é transmitir um conhecimento enganoso, que não reflete a verdade. É transmitir uma fé fingida e hipócrita. A ausência da disciplina esvazia do discipulado do seu vigor. A disciplina aplicada sem discipulado provoca o filho à ira e facilmente o leva para a rebeldia. Bom, esse é um pouco do olhando para trás, que eu consigo ver o que minha mãe trabalhou na minha vida, na vida do meu irmão, através da disciplina e do discipulado, transmitindo para nós o amor que ela tem por Deus através do amor que ela tem por nós e como ela usou da disciplina e do discipulado para fazer hoje a gente ser dependente de Deus. E passo a palavra agora para o meu irmãozinho lindo, Felipe, com você. Bom dia, pessoal. Então, até agora, o que a gente viu? Com a minha mãe já comentou um pouco qual que é o papel que as mães têm na caminhada do filho com Cristo. E com o meu irmão, um pouco dos passos práticos que a gente pode ter através da disciplina e através do discipulado, né? Eles até tentaram falar com um iPod para vir aqui no dia, mas ele ainda só está latindo lá em casa, então sobrou para mim. Então, terminar aqui essa mensagem com vocês. E já que a gente viu qual que é o papel da mãe, cabe agora a nós, então, entender qual que é o papel dos filhos nessa história toda. E filhos somos todos nós, né? Todo mundo é filho aqui. Então, a minha reflexão agora vai ser voltada para todo mundo aqui, né? E, para isso, eu queria usar o texto de Romanos 1, primeiro do versículo 18 e depois do 28 até o 31. Enquanto você vai abrindo aí a sua Bíblia, eu queria trazer um contexto, né, de por que esse texto foi escrito, de onde que ele surgiu. Então, essa é uma carta que Paulo escreve à igreja de Roma. E aí ele está escrevendo essa carta porque dentro da igreja de Roma existiam dois povos, que eram os judeus, que era o povo prometido, que recebeu a lei, a palavra, e os gentios, que era a galera que estava entrando agora e estava conhecendo agora o evangelho, né? E o que acontece sempre quando tem dois grupos diferentes se unindo? Briga. Estava tendo tensão, estava tendo alguns conflitos, e os judeus estavam se achando que eles eram mais merecedores da lei de Deus, da graça de Deus, porque eles tinham mais conhecimento da lei de Deus. Então, Paulo escreve essa carta para que tanto os judeus quanto os gentios entendessem que não é pelo conhecimento que eu tenho da lei, que não é por algo que eu faça, a minha justificação, a minha salvação só vem mediante a fé. E aí, no texto que a gente vai ler em específico agora, Paulo está falando por que todos nós somos merecedores da ira de Deus. Então, está aí na tela, se quiser acompanhar, primeiro do versículo 18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Aí no versículo 28 ele continua. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de insegurança, maldade, sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal,
desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família e implacáveis. Eu tenho estudado com alguns amigos meus o livro de Romanos toda semana, e toda semana a gente toma uma bordoada diferente. Então, esse livro é muito bom para aprender mais sobre o Evangelho, e a gente, quando estava lendo esse texto, estava vendo muito sobre a gente, né? Porque logo de cara, Paulo traz duas marcas da nossa natureza pecaminosa, que é o que o Bruno e o Pedro falaram aqui sobre a mancha que a gente tem do pecado, que é o nosso natural. Esse é como a gente é, que são a impiedade e a injustiça. A impiedade são aquelas atitudes que a gente toma contra Deus. Quando a gente tenta brincar de ser Deus e quando a gente tenta, pelas nossas próprias forças, fazer o que é certo ou definir o que é melhor para nós. E a injustiça nada mais é que as atitudes que a gente toma contra o nosso próximo. Então, aí são as duas marcas que Paulo logo de cara coloca sobre nós, que já mostra a nossa natureza, né? E claro, né, essa aí é só a raiz do nosso problema. Essas duas marcas geram em nós uma mudança no nosso comportamento, que vai gerando várias mudanças no nosso caráter. E o que eu acho legal do que a gente está falando hoje sobre o nosso papel como filho e dentro de casa, né, essas marcas que ele traz é que o nosso ego nos leva à desobediência aos pais e nos tornou sem amor pela família, que é o que está falando no texto. Então, aí que está o nosso problema. Nós somos pessoas que desobedecem aos pais e somos pessoas que não temos amor pela família. O nosso ego é o grande problema e ele nos torna tão orgulhosamente depravado. Então, a gente pensa, né? Legal, eu sou assim, e agora? O que eu faço? Como que eu posso mudar isso? É muito legal que Paulo já nos dá essa resposta no começo do capítulo 1. Do versículo 1 ao versículo 7. Então, vamos para o texto. Paulo, servo de Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão, por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas, acerca de seu filho que, como homem, era descendente de Davi, e que, mediante o Espírito de Santidade, foi declarado Filho de Deus com poder pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele e por causa do seu nome, recebemos a graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. A todos os que estão em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então, a pergunta que a gente tinha feito antes é: como que a gente pode consertar esse problema da gente ser tão orgulhosamente depravado que a nossa família se torna um ambiente onde essa depravação ela é manifesta? Então, e logo de cara o texto já mostra que a resposta não tem nada que a gente possa fazer, não é sobre nós, mas a resposta está em Deus. Porque o Evangelho, logo de cara ele fala, o Evangelho é de Deus. Deus é a origem do Evangelho, da mensagem que chegou a nós com poder de Deus para a redenção da nossa família. E ainda ele continua escrevendo que Jesus Cristo é o Filho de Deus que veio a nós como homem e que através do poder da ressurreição ele nos salva. Então esse é o outro ponto que ele coloca. E depois ele ainda continua dizendo que somente que a nossa salvação só é dada mediante a fé que a gente tem, que Jesus Cristo veio e morreu e ressuscitou. E aí sim, a gente pode ser inserido num povo que vive a obediência, que é o que está falando no versículo 5. Então, a salvação que a gente recebe de Cristo Jesus nos capacita a obedecer. E aí é essa maneira que a gente consegue combater toda a injustiça e impiedade que está escrito no versículo 18. Mas eu entendo que falando assim, até parece ser difícil, ainda mais se você tem pais como os meus, sabe quanto que é difícil obedecer, sabe quanto é difícil amar, ficar lá em casa, sabe o quanto eles te cobram, então você sabe como é difícil, né? Então, como que isso tudo acontece? Isso só acontece quando a gente compreende o amor que Deus tem por nós. Pela fé, entendemos quem é Jesus e o que ele fez por nós na cruz. Então, somos inseridos em um povo que obedece.
tudo isso só é possível por causa do amor que Deus tem por nós, que é o que ele está falando no versículos 6 e 7. A todos que estão em Roma são amados de Deus. Então, resumindo, a vitória sobre o nosso orgulho só vem quando a gente entende que Deus nos ama. E porque Ele nos ama, Ele enviou Jesus para morrer na cruz no nosso lugar. E hoje somos capacitados a obedecer por meio da nossa fé. Então é isso. A resposta do nosso problema, de como a gente pode vencer o nosso orgulho, está no amor de Deus por nós. E somente quando a gente compreende isso é que a gente pode cumprir o nosso papel de filho. E o nosso chamado a ser uma pessoa obediente e a ser uma pessoa que honra os nossos pais. Lógico, né, meus pais não iam deixar eu vir aqui sem ter que me expor, sem ter que contar alguma história minha, então separei aqui uma história da minha primeira vez a minha primeira lembrança que eu tenho, pelo menos, a primeira memória que eu tenho de quando eu fui apresentado para esse amor. Então, eu devia ter entre, 6 e 7 anos, eu estava num dos acampamentos da Lighthouse, não era nem para eu estar lá, eu só fui porque o meu pai era um dos pastores da época, né? E em uma das noites que a gente estava lá no acampamento, estava tendo um momento de louvor, igual tem toda noite de acampamento. Não era nada especial, não era culto da fogueira, apelo, nada demais. Era só um momento de louvor. Mas eu lembro assim, cara, como se fosse ontem, como que foi a cena. Foi lá no Eco Park Palmar, onde a gente teve o nosso último batismo. E estava de noite, a gente estava no salão de culto, as luzes estavam apagadas, estava uma banda tocando. A banda estava tocando aquela música Quebrantado, do Vineyard lá, e aí tudo apagado, a luz só na banda, e no fundo, assim, no louvor, tinha o telão, igual tem aqui, o telão onde fica passando as letras das músicas, certo? E assim, atrás da música ficava passando, assim, em repetição, aquela cena da crucificação do filme Paixão de Cristo, e ficava passando isso em loop enquanto a banda tocava e tudo mais, e eu era criança, e aí eu ficava vendo aquela cena, cara, eu lembro certinho da cena, assim, Jesus pegando a cruz, sendo açoitado, sabe? Aí ele caía no chão, o pessoal batia nele, cuspia nele, aí ele pegava a cruz de novo, com a coroa de espinho na cabeça, a cara toda ensanguentada, aí ele caminhava mais um pouquinho, caía no chão de novo, e aí levantava, apanhava, ia caminhando, até que no fim ele chegava, era crucificado e era morto. Enquanto isso, a banda cantando lá que o quão impressionante era o amor de Deus, que me redimiu, me mostrou o quanto que eu era fiel, o quanto Ele é fiel. E na minha cabeça nada daquilo fazia sentido. Eu estava pensando, cara, como pode? Por que Deus ia fazer isso, sabe? Por que Jesus tinha que morrer, sabe? Tipo, tinha que ter alguma coisa mais, algo mais simples, né? Tinha que ter um jeito mais fácil disso acontecer, certo? E eu era criança, né? Então eu não entendia, e aquilo começou a me deixar indignado, sabe? Eu vendo aquela cena, eu falava, cara, como pode Deus sair do céu, se despedir de toda a sua glória, vir ao mundo e morrer crucificado? E, eu estava indignado com aquela história toda, e porque para mim não fazia sentido, né? E eu era uma criança, então o que eu fiz? Comecei a chorar e chorar, tipo assim, de soluçar, e eu lembro da minha mãe chegou em mim assim, cutucou assim, me tirou para fora, porque eu estava chorando bastante, ela me levou para beber água. E aí ela perguntava para mim assim, por que você está chorando, né? O que aconteceu? Por que você está chorando? E aí eu indignado, perguntei para minha mãe, mãe, por que Jesus tinha que morrer? Qual que é o sentido disso? Por que ele veio até aqui e morreu? E aí, eu lembro que minha mãe olhou para mim e falou assim, Jesus morreu porque Deus te ama. E porque Ele morreu, hoje, eu, você, o seu irmão e o seu pai podemos viver para sempre com Ele no céu. Essa é a primeira lembrança que eu tenho de ter sido apresentado ao Evangelho que Paulo está falando no começo do capítulo 1. Com a minha mãe, num acampamento. Lógico, né? Isso foi uma noite, foi o meu ponto inicial, mas depois, para frente aí da minha vida, que eu fui realmente entender o que me foi dito naquela noite do acampamento. Que Deus me ama tanto, que Ele me ama tanto, e porque Ele me ama, Ele mandou Jesus Cristo para morrer na cruz no meu lugar.
e no terceiro dia Jesus Cristo ressuscitou, e agora toda impiedade, toda injustiça foi vencida. E por isso eu posso viver agora uma vida de obediência e honra. Que Deus, né? Agora, para a gente finalizar, eu devolvo a palavra para ela, que junto com meu pai me mostraram o quanto que Deus me ama. Esses são os meninos, gente. Eu iniciei a nossa reflexão dizendo que quando a gente tem um filho, a gente fica todo inseguro sobre como cuidar, a responsabilidade que vem sobre nós, mas eu quero concluir lembrando da graça e da soberania de Deus, porque os nossos filhos, antes de serem nossos, eles são de Deus. E se você acha que você tem um amor incondicional pelo teu filho, o amor que Deus tem por ele é perfeito. É infinitamente superior ao nosso. Então, várias vezes na minha caminhada, eu pensei, eu não vou dar conta. Quem tem um Pedro em casa sabe o que é isso. Eu falava, gente, eu não vou dar conta, esse menino não dá certo. E eu fiz errado, eu estraguei. Sempre eu achava que a gente traz, né? A mãe nasce com uma culpa, que a gente já nasce assim, né? Que tudo é culpa nossa. E é nessa hora que a gente entende o quanto a gente é humano, que Deus conhece as nossas limitações, as nossas imperfeições, Ele nos capacita. E aquilo que a gente não sabe fazer, Ele faz. Ele vai lá e faz. Então, quando a gente detecta um erro nosso, vai ver que a gente detectou um erro aqui na nossa vida. Quando a gente pregou, eu, a Thaís e a Stephanie, sobre filho é flecha, o alvo era Jesus, amar a Deus. O alvo não muda. Então, pensa no Waze. O alvo é o mesmo, mas a gente pegou um caminho errado. A gente só recalcula a rota, porque o alvo eternamente vai ser o mesmo. A salvação dos nossos filhos, encaminhá-los para Jesus. Quantas vezes a gente tiver que recalcular a rota, a gente recalcula e a gente vai. Porque a graça de Deus nos alcança. Ele age em favor dos nossos filhos. Glória a Deus por isso. Nosso Deus soberano, onipotente, fiel, misericordioso, cheio de graça. Ele está nessa empreitada com a gente. Então a gente pode descansar nessa verdade. Vamos orar?